Então, pessoal, voltamos agora para a segunda parte da nossa aula sobre fluxos migratórios. E como eu tinha dito para vocês na aula passada, agora a gente vai começar falando dos tipos de migração. E, a partir disso, vamos discutir também charges e questões de vestibular, tá bem? Vamos lá. Bom, começando pelo êxodo rural e êxodo urbano, êxodo é saída, né, gente? Êxodo rural e êxodo urbano não são sinônimos, tá? Êxodo rural é saída do campo para a cidade e êxodo urbano é saída da cidade para o campo. Essa charge, ela se refere ao êxodo rural e a gente pode perceber que a tendência dentro do sistema capitalista é que à medida que os países vão se industrializando, vão tendo um desenvolvimento econômico, a tendência é que a população urbana cresça mais do que a população rural. Por qual motivo, gente? O processo de mecanização da agricultura é um exemplo bem importante. Por quê? A mecanização tem a ver com o uso de máquinas no processo de produção agrícola. E aí, a máquina ela vai acabar deixando ociosa a mão de obra que era empregada na terra para executar determinada função. E a partir do momento que essa mão de obra fica ociosa, ela é demitida, né? Ela fica desempregada por conta da tentativa de enxugar os gastos com contratação e sem o que fazer e sem condição, inclusive, de plantar a própria terra, essa população ela acaba fazendo o êxodo rural, ou seja, ela acaba indo para a cidade tentando arrumar uma forma de subsistência, uma forma de viver, se empregar em outro setor que não mais o setor primário, que é aquele que vai produzir matéria-prima, tá bem? No caso dessa charge, ela vai destacar a existência de um latifúndio, então a gente vê uma propriedade muito grande, tá? O título da primeira parte da charge é enxadas paradas, então é a ideia de que você vê uma propriedade que poderia estar sendo utilizada por muitas pessoas, só que, como ela pertence a uma pessoa só, a concentração de terras vai fazer com que os pequenos produtores que não têm condição de comprar a terra, ou que não têm condição de investir em insumos para tornar essa terra produtiva, eles vão acabar ficando sem ocupação no campo. E aí, mais uma vez, isso vai acabar culminando no êxodo rural. À medida que essas pessoas sem qualificação e praticamente miseráveis, que geralmente estão numa situação de analfabetismo, de uma taxa de analfabetismo muito elevada, essas pessoas, quando chegam nos centros urbanos, elas acabam superlotando os centros urbanos, que não têm condição de dar assistência para todo mundo, principalmente em países em condição, com algumas condições de subdesenvolvimento, como é o caso do Brasil, e aí a gente vê o inchaço das cidades e vários problemas urbanos que vão ocorrer por conta disso, como, por exemplo, o crescimento do processo de favelização, falta de infraestrutura, lotação de hospitais, criminalidade, etc, etc. E, obviamente, o aumento das desigualdades socioeconômicas, que vão ficar muito evidentes a partir da intensificação, né, do aumento da quantidade de pessoas em situação de miséria, tá? Bom, se a gente está falando de êxodo urbano, a gente pode usar um exemplo, não é tão recorrente quanto o êxodo rural, tá? Não se espera que vá haver um fluxo migratório muito grande de pessoas que estão na cidade para ir para o campo, para viver no campo. A gente percebe que existe um fluxo migratório importante de pessoas que querem desfrutar da vida rural a partir, por exemplo, de hotéis fazendas, só que esse período, né, migratório ele é curto, as pessoas migram, geralmente para regiões que não são muito distantes, ficam lá um tempo. Apesar de estarem próximas à vida rural, a gente percebe que a infraestrutura, o conforto é bem parecido com aquele que as pessoas encontravam nos centros urbanos,
e passou uma semana, passou uns dias lá, depois acontece o retorno para a cidade, tá bem? Mirelle, existe alguma exceção? Existe. É o caso do cara que se forma em agronomia e aí ele vai trabalhar no campo, ele se muda para o espaço rural para conseguir atuar na cadeira que ele é formado, tá bem? Então, é isso, galera. Êxodo rural e êxodo urbano. Agora a gente vai falar sobre migração pendular. Se a gente vai pensar na lógica de um pêndulo, é aquele que vai e volta, vai e volta, vai e volta, num espaço curto de tempo, tá? Então, a ideia dessa migração pendular é justamente isso. É uma migração que ela é periódica, tá? Ela não é uma migração que tem um espaço muito grande de tempo, e geralmente é um deslocamento com objetivo de trabalho ou de estudo, tá certo? Como é que isso vai ocorrer, Mirelle? Explica um pouquinho melhor. A gente vê que é uma migração que ela pode ser considerada uma migração diária, tá? Mas não necessariamente, a gente pode ver essa migração num espaço de tempo de uma semana, de um mês, e aí você tem o deslocamento da pessoa que vai procurar em outro lugar, vai encontrar, na verdade, em outro lugar o seu mercado de trabalho e vai morar em outro, tá? Obviamente que isso demanda um sistema de transporte capaz de possibilitar esse deslocamento, tá? Tanto do ponto de vista financeiro, quanto em relação a uma oferta constante para que essas pessoas se desloquem, senão esse deslocamento ele passa a ficar praticamente inviável. Esse gráfico que vocês estão vendo aí é da região metropolitana do Rio de Janeiro. O que é a região metropolitana, gente? É quando a gente tem a metrópole, que é a cidade núcleo, que é o Rio de Janeiro, e alguns outros municípios que são conectados e que são influenciados por essa metrópole, tá certo? E aí o título é Região Metropolitana do Rio de Janeiro, percentual de pessoas que trabalham ou estudam em outros municípios. Então, vamos ver o caso de Nilópolis. O que isso significa? A pessoa, ela mora em Nilópolis, mas ela vai trabalhar ou estudar em outro município e no final da semana ou no final do dia ela retorna para casa, tá bem? A gente percebe que o último, né, o que tem a menor saída de pessoas, a menor taxa de emigração é o Rio de Janeiro. Por quê, gente? Porque o Rio de Janeiro é o centro da região metropolitana, é a área que vai atrair, que vai polarizar todo o entorno. Então, por esse motivo, ele tem tanta infraestrutura, tanta oferta de serviços, oferta de postos de trabalho, que as pessoas elas saem muito mais dos outros municípios do entorno em direção ao Rio de Janeiro do que as pessoas que estão no Rio de Janeiro precisam fazer esse movimento em direção aos outros municípios, tá certo? Uma informação bastante importante é que também, se vocês observarem esses municípios, a gente pode destacar com bastante clareza a Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense é uma área de população que não tem um poder aquisitivo tão elevado, tá? É uma área considerada periférica em relação à região metropolitana do Rio de Janeiro, uma área mais pobre. Então, a gente vê uma população que geralmente tem um poder aquisitivo menor, que precisa ir para o Rio de Janeiro para trabalhar ou para estudar e que ao final do dia retorna porque não tem condição de pagar pelo custo do solo elevado que o Rio de Janeiro vai oferecer, tá bem? Alguns acabam indo morar em favela para tentar reduzir o tempo de deslocamento, já que a gente sabe que no município do Rio existe um problema bem grave, que é a questão dos gargalos estruturais do sistema de transporte, que é caro, que é lento, enfim, e tudo isso acaba fazendo com que parte da população precise morar nas favelas para ter uma proximidade do mercado de trabalho ou do local de estudos, mas existe essa outra alternativa. O cara mora numa área que tem um custo de vida mais em conta e trabalha
na área que oferece as melhores e as maiores oportunidades, tá bem? Gráfico da questão da UERJ, tá? E o gabarito era migração pendular, porque o cara vai e volta, vai e volta. Um outro exemplo de migração pendular que eu queria destacar, já esse não é da UERJ, é do Enem, mas é uma questão, a letra está pequenininha, mas eu vou ler para vocês. Os moradores de um lugar da Noruega, que eu não estou conseguindo ler aqui, poderiam se dar ao luxo de morar perto do trabalho nos dias úteis e de se refugiar na calmaria do bosque aos finais de semana, e sem sair da mesma casa. Bastaria achar uma vaga para estacionar o imóvel antes de curtir o novo endereço. Uma vez implementada, essa proposta afetaria a dinâmica do espaço urbano por reduzir a intensidade do seguinte processo. Gente, se a pessoa ela mora dentro do veículo que faz o deslocamento dela, significa que a casa dela anda sempre junto com ela. Então, com isso, você não vê migração pendular, porque onde o cara para a casa é onde o carro, desculpa, o veículo é onde ele está morando. Então, isso reduz a migração pendular, porque ele não vai precisar sair do trabalho para poder retornar para casa. A casa está junto com ele, tá bem? Então, é isso, o gabarito, a letra B de bola. A migração de retorno. A migração de retorno é aquela que a pessoa vai para um determinado lugar e aí ela fica um tempo lá e depois, por algum motivo, ela retorna. A gente vê que essa migração de retorno, ela ocorreu aqui no Brasil em relação aos nordestinos. O fluxo migratório ao longo do processo de industrialização do Brasil, principalmente depois, né, da década de 30, quando o Getúlio Vargas entra no poder, ele cresce muito do Nordeste para a região Sudeste. E atualmente, por mais que ainda exista esse fluxo, ele já é bem menor. E algumas pessoas que vieram para cá e que encontraram condições de vida difíceis por conta da disputa do mercado de trabalho e por conta da baixa qualificação, que precisaram ocupar favelas, etc., etc., essas pessoas estão retornando para o Nordeste por conta, inclusive, da desconcentração industrial, ou seja, todo o processo de industrialização, todas as indústrias ficavam concentradas no Brasil, no eixo Rio-São Paulo, e depois de um tempo elas se deslocaram para a região Nordeste, porque os custos de produção lá eram mais baixos e também porque os sistemas de transporte, de telecomunicações se desenvolveram a partir da terceira revolução industrial. Sei que eu passei um monte de informação para vocês agora, fiquem tranquilos, vocês estão na primeira série, vocês ainda não viram parte dessa matéria, mas vocês precisam entender que os assuntos eles estão conectados. Então, quando vocês forem ver essa matéria de novo, vocês vão lembrar do que eu estou falando. E aí, quando o nordestino que veio para cá, para o Sudeste, retorna, ele está fazendo a migração de retorno. Essa questão da UERJ que vocês estão vendo, ela vai pegar uma forma diferente de abordar a migração de retorno. Por quê? Porque ela vai mostrar os atletas transferidos para a Espanha, de diversas partes do mundo, e depois os atletas transferidos da Espanha. Então, a gente vê um caso aí de imigração para a Espanha e de emigração da Espanha. Com base na análise dos mapas e dos dados, o fluxo de jogadores identifica-se com a ocorrência do seguinte tipo de deslocamento populacional. Gente, a gente está falando nesse caso de uma migração de retorno. O cara sai novinho, por exemplo, do país, aí ele vai para fora, joga num time grande, como por exemplo o Real Madrid ou o Barcelona, e aí com os 30 anos a gente sabe que o jogador ele passa a ser considerado velho. E aí ele, com uns 35, retorna para o país de origem, joga num time nacional, que é onde ele costuma se aposentar, tá bem? Então, uma questão bem inteligente, que pega um assunto bastante recorrente da vida de todos nós e aplica aos fluxos migratórios, tá certo? Então, tentem não olhar pelos exemplos, tentem olhar pela parte teórica, para vocês não acabarem ficando
presos a um determinado caso específico e não conseguindo enxergar um horizonte de possibilidades, tá? Então é isso, galera. Finalizamos aqui essa segunda parte e daqui a pouquinho eu volto para a gente fechar a terceira parte, falando de mais tipos de movimentos migratórios, tá certo? Espero vocês.